Vira para o seu irmão e fala assim: o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Aleluia. Se está bom, meu querido, vai ficar melhor. Se está bom, vai ficar melhor. Aleluia. Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras encherão de trigos, de água e vinho, e restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. Declaro isso. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está. Aleluia! O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará certa... O quê? A chuva, a chuva, a chuva, aleluia, chuva, as eiras encherão de trigos, e os lagares transbordarão de óleo e vinho, e restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está. Declare escrito. O melhor de Deus, o melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está. Aleluia.
dificuldades tem, mas o melhor está vindo. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Chuva de alegria aqui nessa noite. Já andei perdido dentro do meu coração, fui achado por ti. A hora é agora, todos precisam saber que pra sempre eu sou todo teu. Lá vou eu conquistar o meu lugar. E lá vou eu com meu rei. E lá vou eu conquistar. E lá vou eu com meu rei. Tudo novo te ver. Aleluia. Tudo novo te ver. Tudo novo. Aleluia. Tudo novo. Lá vou eu. E lá vou eu conquistar o meu lugar. Lá vou eu com meu rei. Lá vou eu conquistar o aleluia. Lá vou eu com meu rei. Aleluia. Aleluias. Lá vamos nós conquistar o nosso lugar em Cristo Jesus. Aleluias. Tem guerreiro aí? Aleluias. Eu vou falar de novo. Eles vão fazer assim. Certo? Tem guerreiro aí? Aleluia.
Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É a nossa força. Uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança. Ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força. Todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos, e o novo rei surgiu. Impérios conhecem o som desta leão. Leão de Judá. Leão de Judá. Leão de Judá. E os povos verão e virão, assim aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá. Segura, baixa o batendo. Irmãos, nós estamos falando do leão de Judá. Nós estamos falando daquele que abre as portas, daquele que fecha as portas. Nós estamos falando do leão, daquele que pode, daquele que vence, daquele que é soberano. Leão de Judá. Leão de Judá. Prevalecer. Leão de Judá, igreja. Leão de Judá. Leão de Judá. Leão de Judá. Para terminar. Prevalecer. Lá em cima. Leão de Judá. Aleluias. Pastor Nonato, como vocês sabem, é excessivamente bondoso, né? E não bastasse o excesso de simpatia, mas eu quero dizer que a recíproca também é verdadeira, e em ter esta amizade com o pastor Nonato há longos anos. Pastor Nonato, acompanhado da sua família, os obreiros, membros e congregados desta igreja. É sempre uma alegria estar aqui. Pela segunda vez, retornamos aqui para estar com os irmãos. E eu quero externar minha gratidão a Deus, ao pastor Nonato, pela aquiescência e a bondade de nos chamar. Eu tenho acompanhado as lives aqui da igreja e eu confesso que eu estou aqui hoje na condição de Gideão, né? Possuindo o menor milharal, ou o menor. Mas diz que tem a hora também do menor, né? Quero louvar a Deus pela vida dos músicos. O meu colega de trabalho, conhecido como Del, falou: eu estou com vontade de ir lá, que eu publiquei no grupo lá do trabalho. Ele falou: mas eu não quero ser humilhado mais uma vez pelo Coquinho, né? Que ele é baterista também, mas ele disse que alcança 10%, né? E ele diz que quando ouve o irmão tocar, ele termina voltando meio que desanimado. Acho que nunca vou chegar lá, né?
parabéns por essa banda, parabéns por todos os irmãos que estão aqui nesta noite para adorar a Jesus. Eu disse aqui que se eu tivesse a voz desse cantor que estava solando aqui o corinho, talvez eu não precisasse nem de orar para pregar, né? Meus irmãos, Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. O texto de Abacuque 3 e versículo 2, Abacuque capítulo 3, versículo 2, é um texto que tem me chamado muitíssima atenção. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu confesso aos irmãos que me vem à tona rapidamente uma preocupação com relação à igreja nos últimos dias, que a igreja sempre foi conhecida por um divisor de águas, por todas as pessoas, especialmente não evangélicas, de igreja avivada, de igreja animada, de igreja operosa. E nos últimos dias a gente tem percebido que parece que nós estamos andando mais na sombra do marketing do passado, e às vezes no presente nos falta essas essências que outrora era patente na vida da igreja. E eu trago nesta noite uma palavra embasada no temário que me foi passado, que traz por título o avivamento e o encorajamento espiritual. Nunca se teve uma igreja tão desanimada, uma igreja tão desmotivada, quanto nos últimos dias. E eu há 33 anos, como pastor dirigente, eu venho observando a marcha da igreja. E, curiosamente, a gente vem percebendo esse declínio na vida da igreja por falta de algumas substâncias que outrora era patente na igreja e que hoje está em extinção. E eu acredito que a nossa fala nesta noite ela será mais de prevenção do que de correção, até porque quem escolhe um tema desse é possível que esteja muitíssimo preocupado com este quesito, e por que não dizer que está também extremamente envolvido com esse processo da igreja. E o texto sagrado, capítulo 3, profeta menor, profeta Abacuque, versículo 2, o texto sagrado diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, aviva, ó Senhor, aviva, ó Senhor, fazendo questão de repetir para ficar gravado, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Tem algumas palavras aqui nesse texto que nos faz reportar a antiguidade e, por que não dizer, da modernidade da igreja, que deveria ser assim, quando o assunto é relacionado a avivamento. E eu gostaria de antemão dizer aos irmãos que a nossa palavra, até porque isso é peculiar a pastor dirigente, ela é uma palavra pastoral que trará na sua essência uma forma muito sutil de relembrar quem éramos, quem somos e prever quem seremos no futuro, especialmente do ponto de vista do profeta Abacuque, quando ele fala a origem do verdadeiro avivamento. A igreja antigamente falava muito em avivamento. E, curiosamente, tudo que se fala muito na igreja acontece. Se você fala muito do Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo vai aparecer muito na igreja. Se falamos muito em prosperidade, a igreja vai atuar muito na prosperidade. Se nós falarmos muito em exorcismo, vai acontecer muitos exorcismos. Se falarmos muito em evangelismo, consequentemente vai acontecer muito evangelismo. E eu gostaria de começar nesse tema, avivamento espiritual em tempo de crise, ou avivamento espiritual que promove
um encorajamento. Meus irmãos, e todas as vezes que eu falo sobre avivamento, eu não tenho como dissociar esse texto de Abacuque, porque esse texto nos leva a uma reflexão, no mínimo urgente, no mínimo necessária para os últimos dias. Avivamento, alguém pode perguntar, o que é um avivamento? O que é um avivamento? É uma obra do Espírito Santo, caracterizada pelo quebrantamento dos corações, desejo profundo de santificação, busca intensa da face do Senhor, com arrependimento, com confissão de pecados, com oração, com jejum e com derramamento do Espírito Santo. E isto significa, acima de tudo, tornar mais vivo, despertar, acordar, animar, estimular, retornar à plenitude da vida espiritual. Não compensa ser crente parcialmente. Não compensa estar na igreja apenas com parte do pacote de bênçãos que é destinado à igreja. E é quase que, entre aspas, normal, você vê um crente dizendo, mas Deus promete tanta coisa, a Bíblia promete tanta coisa, por que eu tenho tão pouco de tudo isso? Porque a minha vida não é plena espiritualmente falando. E isso naturalmente traz um desencorajamento, traz uma desmotivação. Com o tempo, o ser humano, que é nato do ser humano, não aguentar mesmice, não aguentar rotina, com o tempo nós vamos cobrando de nós mesmos, nós vamos buscando, nós vamos tentando preencher essa lacuna que há dentro de nós. Gente, mas eu não sou crente como fulano, e às vezes a gente cria uma pessoa para espelharmos nela. Fulano é tão avivada, fulano fala diferente, canta diferente, fulano conversa diferente, fulano prega diferente, fulano ensina diferente. E por que essa pessoa é tão diferente de mim? E nós começamos a procurar heróis e heroínas da fé, para que possamos assim espelharmos, e às vezes até desejarmos ser estas pessoas, quando na verdade nós não precisamos de ser ninguém, nós precisamos de ser nós mesmos. E tudo que nós queremos a título de plenitude está na nossa cartilha, as recomendações na Bíblia Sagrada. Está aqui tudo que nós precisamos para uma vida com qualidade cristã, para uma vida encorajada, para uma vida que faz as pessoas olhar e dizer, ali é diferente. Eu não estou falando diferente aqui no que se tange ao estereótipo. Eu não estou falando de diferença aqui no que se tange ao vestir, no que se tange aquilo que você tem como dote, nada absolutamente. Mas eu estou falando aqui de diferenças marcantes que as pessoas olham e percebem que nós somos, de fato, alguém que, apesar de estarmos com os pés nesta terra, mas, todavia, nós temos raízes espirituais. E eu preciso começar falando, o que não é um avivamento? É porque, às vezes, nós confundimos avivamento. E o que não é avivamento? O que aparentemente assemelha a um avivamento, mas que não tem na essência o verdadeiro avivamento? Abacuque diz, ei, avivamento não é um movimento de homens. Um dia um preletor itinerante me liga e falou, pastor, o senhor tem coragem de me levar na sua igreja? É que eu sou avivalista, se o senhor for lá eu faço um avivamento na sua igreja. Eu disse para ele, irmão, me perdoe, mas o irmão está contrário à Bíblia. A Bíblia diz que o avivamento vem do Senhor. É o Senhor que aviva. Não, mas eu tenho as técnicas. Eu hipnotizo o povo. Eu faço o povo sair da terra. Eu falei, meu Deus do céu. Avivamento está preconizado nos ditames bíblicos, que não é movimento de homens. Avivamento não é inovações. Não, vamos
inovar, vamos. Não, ao invés de inovar, eu recomendo renovar. Toda palavra que começa com ré significa voltar atrás. Quando eu falo ressuscitar, eu estou falando de voltar a viver. Quando eu falo de renovar, eu estou falando de voltar a ser novo. Quando Paulo diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, Paulo está falando de um aspecto ligado à renovação. O que não é avivamento? Não é bons conjuntos e nem boas bandas musicais. Se esse conjunto, se esta banda de músicos estivesse cantando aqui, tocando aqui, sem unção, é possível que vocês já teriam saído do templo. Ninguém suporta ouvir músicos tocando apenas a título de apresentação ou de ostentação. Mas quando nós vemos alguém cantar ou tocar na unção de Deus, dentro de um contexto de avivamento espiritual, nós sentimos alegria. E às vezes queremos chorar, às vezes queremos pular, às vezes queremos fazer algum movimento que não é peculiar, até mesmo à nossa personalidade. Eu não sou de me soltar, mas eu não estou suportando, e ninguém suporta mesmo. É porque o Espírito Santo, quando chega nesse corpo frágil, nesse corpo debilitado, a gente parece que quer explodir. Isso sim é avivamento. Pode ter os melhores instrumentos, pode ser formado nas melhores escolas, mas se não tiver a unção de Deus, Paulo diz que é como um sino que tine. Não vai adiantar muito. Mas quando são usados por Deus, nós admiramos, nós recebemos, nós sentimos. Alguém sentiu a presença de Deus aqui durante o louvor? Se você sentiu, você pode glorificar o Senhor. A Bíblia diz que quando nós glorificamos a Deus, naturalmente, a presença de Deus se faz mais marcante na nossa vida. E essa presença é gostosa, essa presença faz bem. O que não é avivamento? Não é muito barulho. Não é muito barulho. Uma vez alguém estava num culto com muito barulho. E terminando o culto, perguntou: o que você sentiu no culto? Nem sei o que eu senti. Eu só sei que eu pulei muito, gritei muito, chorei muito, e balancei muito, e corri muito dentro do templo, mas eu fui doente, voltei doente, fui triste, voltei triste. Eu fui amargurado, voltei arrasado. Então, barulho demais não é e nunca foi um sinal de avivamento. Todo avivamento, ele é precedido de barulho, mas nem todo barulho proporciona um avivamento. O que não é avivamento? Construções suntuosas, templos bonitos. Um dia eu estava num dia com Deus numa fazenda, os irmãos sentados em umas madeiras brutas que estavam ali sobre umas forquilhas, e eu confesso aos irmãos, foi um dos cultos mais avivados que eu vi. Terminou aquele culto com muito batismo no Espírito Santo, com muita cura divina e salvação de almas. Mas já tive pregando também em templos suntuosos, templos que se você não tiver unção nenhuma, só de você olhar para as arandelas do teto, só de você olhar para o embelezamento, só de você olhar para o papel de parede, você já fica pasmo. Mas isso não traz avivamento. É bom? É. Traz conforto? Sim. Mas isso não é sinônimo de avivamento. O que não é avivamento? Não é um grande número de congregados. A igreja está avivada porque está lotada. A igreja estar cheia é ótimo. Pastor empolga, pregador empolga, os músicos empolgam. Quanto mais gente, mais alegria, mais satisfação, mais amistosidade. Mas me permita eu dizer, não é avivamento. Não é sinônimo de avivamento. Vocês podem observar quantos movimentos lotados de pessoas,
que não tem nenhum avivamento. Começa com alegria, termina na delegacia, começa com foguete, termina com porrete. Gente demais, mas não tem avivamento. O que não é avivamento? Um programa bem elaborado, um culto robotizado. Irmãos, agora chegou a hora de dar glória. Eu vou contar até 3 e todo mundo dá glória. 1, 2, 3 e glória, glória. Não. Isso não é avivamento. Um dia um pregador estava ministrando a palavra e o papel do sermão dele caiu. Quando caiu, eu fui pegar o papel para devolver para ele e eu leio muito rápido. Quando eu olhei o 4º e último item, pastor Nonato, a hora de fazer chorar. Já estava no 3º item, eu falei, meu Deus, até agora eu não senti nada, como é que eu vou chorar? Como que eu vou chorar? Meus irmãos, o que não é avivamento? Não é um grande poder aquisitivo. Nossa igreja tem muito dinheiro, pode contratar o Benegripe, o Tacalama, pode trazer quem você quiser que nós podemos pagar. Aqui tem dinheiro de sobra. Pode ter muito dinheiro, mas não tem avivamento. O que não é avivamento? Não é festa com muito alimento e diversão. Vai ter comida, boca livre, 0800 no final do culto, que se for eu já comecei o avivamento. Isso não é avivamento. O próprio Jesus diz, a multidão é grande, mas elas não me seguem pela comida que permanece, elas me seguem pela comida que perece. Ele estava dizendo, esse avivamento não é um avivamento que eu quero. Não é um avivamento do físico, do exterior. Eu quero um avivamento no interior. E às vezes, o culto que você acha que foi mais frio, o culto que você acha que foi mais apático, pode ser o culto mais espiritual e mais avivado para algumas pessoas que estavam antenados com o Espírito Santo. Elias pensava que o avivamento vinha num trovão, num relâmpago que cruzava o véu do crepúsculo. Elias achava que o avivamento vinha num vendaval. Depois que passou tudo, hoje não tem avivamento. Vem uma brisa suave e olha lá o avivamento. Nós enganamos quando o assunto se trata das coisas pertinentes a Deus. É porque olhamos com a ótica humana e Deus vê diferente do homem. Mas chega, Chega de dizer o que não é avivamento. E afinal, o que é avivamento? Eu quero saber o que é avivamento. É a presença sobrenatural do Espírito Santo na igreja, nos líderes e no mundo. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Avivamento é você chegar em um lugar e dar lugar ao Espírito Santo. Mesmo que você não tenha mais pessoas para fazer coro com você e engrossar ali o avivamento, mas você sozinho, como Daniel, numa nação pagã, em meio a pagãos, conseguiu colocar todo mundo para adorar o seu Deus, porque ele era um crente avivado. Isso é avivamento. É a presença sobrenatural do Espírito Santo, que nós não conseguimos entender a dimensão, que nós não conseguimos compreender a forma operacional. O Espírito Santo, quando atua na vida de uma pessoa, é tão diferente que ninguém questiona, ninguém duvida. Vem cá, falou isso comigo, será que é Deus? Quando Deus fala através do Espírito Santo, você fala, gente, para mim basta. Não se põe ponto de interrogação onde tem ponto de afirmação. O Espírito Santo falou comigo, eu não tenho dúvida. E ele pode falar das mais distintas maneiras que você possa imaginar. O que é avivamento? É o retorno à simplicidade cristã. É você voltar a ser simples, tal qual você foi no passado. É você entender que Deus não usa um laboratório com microscópios,
com aparelhos de última geração. Não, Deus é simples. Paulo disse assim: nós não temos nada, mas enriquecemos a muitos. Paulo diz que o homem natural não entende essas coisas espirituais. É uma criança que nunca estudou música, chega aqui para cantar um hino, quando dá o tom, o guitarrista dá um tom, dó maior, ela fala mais baixo. Nunca estudou música, mas ela sabe que aquele tom está alto. Aí você olha, meu Deus do céu, como que entende isso? É uma pessoa iletrada, indouta, que pega no microfone e ele fala, e você fala, meu Jesus amado. Eu estudava música, e tinha um irmão que tem o desentoado, mas ele era o desentoado dobrado. Nós íamos fazer a escala diatônica, e começava, dó, ré, mi, fá, sol, e aí ele ia, dó, ré, mi, ele não saía da altura do dó. Mas, curiosamente, quando ele era usado em profecia, no dom do cântico, ele não desentoava. Aí você olhava e falava, isso é coisa do alto, isso é coisa de Deus. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. E eu confesso a vocês que nós já vemos isso com tanta naturalidade, que isso aparenta já não fazer mais nenhum efeito conosco. E já há um adágio popular que diz que nós só valorizamos o que temos depois que perdemos. Mas não perca o Espírito Santo, não perca a presença de Deus, para você voltar a sentir que era algo de valor. Simplicidade cristã. Bíblia continua sendo simples, mas é palavra de Deus. Quando alguém falar alguma coisa espiritual para você, você toma isso com muito prazer e diga, isso é verdade. Cheguei na UTI para visitar um irmão, o médico falou, pastor, tem esses trem de pôr Deus no negócio, mas aqui, dentro da medicina não tem mais jeito. Aqui é só mandar para casa para morrer com a família, se é que vai esperar isso. Orei por ele, abençoei a vida dele. Eu falei, você vai morrer de outra coisa, mas dessa doença não. Quem está falando com você é um homem de Deus, você vai sair daqui para a glória de Deus. No dia seguinte, ele recebe alta da UTI, e ele vai para o quarto. O médico diz, não sei, não me pergunte, não tem explicação, e não tem mesmo não, são coisas de Deus. São coisas de Deus. Simplicidade. Uma irmã estava na rodoviária aguardando a partida do seu ônibus. Chega uma criança, ela tinha os cabelos compridos e criança, né, uma menininha empolgada, a moça gosta disso, né? Olhando aqueles cabelos dela e de repente vai assim, meio que curiosa e trisca no cabelo dela. Quando trisca no cabelo dela, ela sai pulando, saltitando e gritando, e a mãe veio correndo, e virou aquela festa, aquele avivamento. E a moça falou, não entendi, essa moça pegou nos meus cabelos e saiu. Falou, não, a senhora não entende mesmo, não, essa menina tem 6 anos, mas ela era muda, e quando ela pegou nos seus cabelos, ela falou. Olha que simplicidade. Presença de Deus é isso. O que é avivamento? É um movimento, põe isso na sua cabeça, que só Deus pode fazer. Ninguém mais pode fazer. E outra coisa, não se vende nos grandes hipermercados da cidade. Avivamento não se consigna, avivamento não existe comodato, avivamento não se empresta, avivamento é Deus quem dá. Se você quer ser avivado, encorajado, você peça a Deus. Não existe pessoa que é avivada que não seja encorajada. E curiosamente o profeta pede o avivamento e ele marca a época. Olha, no meio dos anos. Semana que vem estamos entrando literalmente no meio do ano. Por que ele não pede no começo do ano? Você acha que um novo convertido precisa de buscar avivamento? O tempo todo ele está, Pai do Senhor, irmão, glória a Jesus, oh, aleluia, olha lá. E começa, ele está todo avivado o tempo inteiro. E ele disse assim, no meio dos anos que você precisa do avivamento, porque daqui a pouco você vai chegar ao fim do ano e desanimado, desmotivado, desavivado, é possível que você não chegue ao fim do ano. Então é no meio dos anos. É no meio dos anos que você vai fazer uma reflexão. O tanto que eu andei de onde eu saí, é o mesmo tanto que falta para mim andar até o meu alvo.
De modo que se eu voltar, eu vou andar a mesma distância que eu andarei para frente e vou perder o meu tempo. Então é melhor prosseguir. E ele está no meio dos anos. É quando você acha, acho que minha crença venceu, acho que meu tempo de fé venceu, eu acho que não dá mais para continuar, eu penso que esse trem de crença não combina muito comigo. É neste momento que você precisa de um avivamento. Quando todo mundo está em invólucro, dizendo, eu estou em crise, acabou 2020 para mim, não dá mais. E Jesus diz nesta noite, muito pelo contrário. É na crise que eu vou mostrar para a minha igreja que vocês estão em Cristo. É agora que precisamos do avivamento. E esse avivamento que nós tanto almejamos, ele é permitido para todos. Ele é facultado a todos. O que é o avivamento? É a manutenção dos padrões bíblicos. Nenhum livro serve de regra áurea de fé para você, senão a Bíblia. Saiu agora um livro de um autor norte-americano que diz, bom dia Espírito Santo. Eu li esse livro. Amados, você vai empolgar de verdade quando você ler a Bíblia Sagrada. Mas eu não falo aqui de leitura trivial como você lê o jornal. Eu falo de leitura pedindo para o autor. O que significa isso? Para quem foi escrito? O que isso está a dizer comigo? Aí o Espírito Santo vai revelar a palavra para você. Avivamento é a corrida ao encontro da glória e do poder de Deus. Oxalá que todos os crentes tivessem o desejo de correr em busca das coisas de Deus. Pastor fez uma programação na igreja, eu quero estar lá. Eu preciso de estar lá porque eu faço parte da igreja. Pastor pediu, vamos todos ler a Bíblia todo este ano. Eu não quero faltar com a leitura da Bíblia todo este ano, porque é um alvo da igreja. Engajar nos projetos da igreja, viver na praticidade diária, tudo aquilo que faz parte do reino de Deus. É uma corrida constante em busca dos céus. Ei, o povo lá fora não está preocupado com o céu. O povo lá fora não está preocupado com coisas de Deus. Isso é coisas que pertencem a nós, que já tivemos encontro com Deus. O que é um avivamento? É o fogo ardendo no altar, sem jamais se apagar. É daqui que começa o avivamento. É daqui que sai o alimento para as ovelhas. Quando você vem ao culto, você não vem aqui para receber aula de sociologia, de antropologia, de história, ou de assuntos da internet, ou de assuntos do Google. Tudo isso você tem acesso em casa, sem sair de casa. Você vem aqui para ouvir uma palavra de Deus. Todos que subirem a este santo altar têm que ter a consciência de que você vai alimentar o povo de Deus. E quando você vem ao culto, vai sair algo daqui que eu preciso comer, que eu preciso alimentar. E não fique questionando. Isso não. Até porque conheço o pastor Nonato, ele é criterioso. Vai colocar alguém para falar aqui, que saiba o que está falando. Porque nós vamos comer isso. Meus irmãos, já que o avivamento é isso, para que serve o avivamento? Para que serve? Quais são os fatores positivos do avivamento? Primeiro, os crentes estão perdendo o primeiro amor. Não tem um hino que diz, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Há momentos que é preciso voltar. Minha avó falava, numa sabedoria popular, buscar a rodia onde quebrou o pote. Há momentos que precisamos voltar a pedir perdão, voltar a confessar o pecado,
voltar a pagar o nosso voto, voltar a cumprir o que nós combinamos. É preciso voltar ao primeiro amor. Uma ameaça à igreja de Éfeso: se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou retirar o castiçal do meio de vós. O castiçal falava do Espírito Santo. Tem muita gente que já perdeu o Espírito Santo porque esqueceu de voltar ao primeiro amor. Qual outro fator negativo? Porque nós precisamos do avivamento. Não frequentam mais a igreja com regularidade. O que é o culto hoje mesmo? Não, acho que hoje eu não preciso ir, não. Fui fazer os exames de rotina, o médico perguntou: como é que está a sua regularidade nos exercícios físicos? Ah, doutor, 2, 3 vezes por semana. Você come só 2, 3 vezes por semana? Não, senhor. Então, tanto que você comer na semana, você faz de exercício físico. Temos tão poucos cultos, e agora com esse período de pandemia, mais reduzido ainda. E para o crente vir ao culto, nós precisamos de dizer que a quarta pessoa da Trindade vai estar na igreja. O que vai dar uma cesta básica, ou que vai fazer andar rapidamente o seu auxílio emergencial. Temos que ter um aperitivo, um atrativo para a gente poder vir à igreja. Não faça isso. Não espere estar lá sob uma ventilação mecânica para se eu sair dessa. Eu quero ficar na igreja igual Davi, de manhã, de tarde, de noite. Eu quero morar na igreja. Não faça isso. Enquanto está robusto, saudável, esbanjando saúde, corra para os pés de Jesus. Jesus tem um plano especial com a sua vida. Alimente-se da palavra. Coma a palavra, viva a palavra, esteja presente nas atividades da igreja. Não deixe que o pastor fique humilhando aos teus pés, como se você estivesse fazendo um favor para estar na casa de Deus. Não, senhores. É privilégio nós estarmos aqui. Pastor Nonato acha que, não, rapaz, que prazer. Irmãos, o prazer é meu de estar num lugar tão tranquilo, tão bom, tão confortável. E acima de tudo com pessoas seletas, especiais, escolhidas por Deus, salva por Deus. Eu tenho motivos sobejos para nesta noite levantar minha voz e dizer: glória seja dada ao Senhor. Outro fator: quantos crentes que não frequentam mais os cultos de ensino, escola bíblica dominical, reuniões de orações e, por que não dizer, vigílias. Por isso que precisa do avivamento. Campainhas e igrejas não tem mais. Para que servia campainhas nas igrejas no passado? Quem tem mais de 10 anos de crente? Fala aí. Para que servia a campainha na igreja no passado? Irmão, terminou, vamos cantar um hino aqui. Porque às vezes cantava o hino todinho e a pessoa estava orando, avivada. Aqui não tem. Mas eu conheço igreja aí que tem 2 campainhas. Bate um na primeira, outra na segunda. Para quê? Para os meninos, irmãos pararem de conversar. Mas o avivamento é preciso para isso. Por que precisa do avivamento? Os crentes não sentem mais amor pelas almas perdidas. Eu estando salvo, o resto exploda. Por isso que precisamos urgente do avivamento. A gente passar por uma alma perdida e sentir a mesma compaixão que Cristo sentia. Por que precisamos de um avivamento e de um encorajamento urgente? Os pecadores não vêm à igreja como antes. Como é difícil trazer uma pessoa que não tem Jesus na igreja. Como é difícil. Por que precisamos deste avivamento? Os que vêm dificilmente se convertem. Os que se convertem não permanecem na igreja. Jesus virá muito breve e não levar uma igreja nas condições que se encontra em muitos lugares. Por isso nós precisamos continuar pedindo um avivamento e um encorajamento para a igreja.
Aproveito a deixa, pastor Nonato, para sugerir um simpósio 2, parte 2, desse tema. É preciso continuar falando de avivamento. É preciso. Os irmãos encontravam com um com o outro no passado. Conte a bênção, meu irmão. Padre Senhor, conte a bênção. E hoje nós temos o que para contar? Quais são os fatores positivos desse avivamento? Para que haja mais conversões e mais lágrimas. Quando eu falo de conversão, há poucos dias eu estava pregando numa igreja e o pastor falou: irmão, o senhor não precisa fazer apelo porque não tem ninguém que não é crente aqui. Mas ele tinha falado igual o pastor Nonato: fica à vontade, está na sua casa, eu senti de Deus fazer o apelo. Falei, irmão, o apelo hoje é para crente que quer se converter. Curiosamente, até ele desceu do púlpito. Eu quero, pastor, se conversão é isso que o senhor pregou, eu quero ir ver a turma toda cá na frente. Falei, irmãos, hoje essas almas começam a ser salvas. Filho de crente que nunca tinha levantado a mão para aceitar Jesus, aceitou também naquele dia. Deram o sinal. Tinha crente que tinha 30 anos, mas nasceu na igreja, nunca tinha se convertido, nunca tinha levantado a mão, levantou a mão também. Irmão, foi uma salvação plena. Linear, não ficou até o porteiro saiu da porta, eu também quero aceitar Jesus. Vem, rapaz, vem rápido. E Deus naquela noite fez um reboliço espiritual naquela igreja. Se você é daquelas pessoas que de quando em vez pensa, será que eu sou salvo mesmo? Espera lá, esse trem de ir para o céu. Gente, será que isso é verdade? Nossa, esse negócio de coronavírus, se eu pegar esse trem, eu nem sei se eu posso morrer. Não pode pegar uma doencinha qualquer que já está, ai, Jesus, é para a morte ou não? Meus irmãos, já estou concluindo. Para que haja mais batismo no Espírito Santo e mais batismo em águas. Antigamente você chegava para a igreja, eu não vou fazer isso aqui que eu não quero constranger ninguém. Quem aqui não é batizado no Espírito Santo? Sabe quantas mãos que levantavam? Faltava uma para a primeira. Hoje, se você falar, irmãos, quem aqui não é batizado? Existe isso na igreja? Como é que é isso? Ah, eu batizei no tanque. Não, estou falando batismo no Espírito Santo. Que é o autorizo para você palmilhar a escada de 9 degraus chamados dons espirituais. Para você receber os 9 dons espirituais, você precisa primeiro ser batizado do Espírito Santo. E nesses últimos dias, você precisa necessariamente ser revestido desse Espírito Santo, ser batizado com batismo com fogo, para você ser avivado ainda mais, encorajado ainda mais, para você sobrepor essa linha imaginária de crise espiritual que está aí campeando as ruas, está adentrando aos templos. E você chegar para uma pessoa que tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de crente, irmão, e aí você vai batizar nas águas? Pastor, quando eu era pequeno, minha mãe me batizou. Não, aquilo não foi batismo, não. Não, eu acho que eu não vou batizar, não, tá bom. Rapazes, moças, adolescentes que vai crescendo na igreja, chega a 15, 16, 18, 20 anos, e aí, irmão, você não batizou ainda? Mas não, precisa. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. É necessário, 2 mandamentos de Jesus, é o batismo em águas que você aproxima de Cristo e a ceia do Senhor que Cristo aproxima de você. São mandamentos de Jesus. Meus irmãos, para que serve esse avivamento? Mais demonstração de Deus, do poder de Deus e dos dons espirituais. Por que crente anda dias a fio, dia e noite atrás de uma pessoa que se intitula profeta? Vou na casa da irmã Bibica, porque aquilo é um vaso que Deus usa. Ai, irmão, eu vou tossir, mas antes eu vou lá para perguntar à irmã se eu posso tossir. Aí vai lá, larga o seu pastor, larga a sua igreja, larga seu culto e vai atrás da irmã Bibica, lá depois das nuvens. Irmã Bibica, é o seguinte, que eu estou namorando com o João do Facão, eu queria saber da senhora se é para casamento. A irmã Bibica já vem, você já contou o que você quer, ela já vai e produz ali uma
É porque ela é um vaso. Quem anda atrás de vaso, irmão, é pinico. Você não é pinico, você é vaso. Deus te chamou para você ser vaso. Deus pode usar você para falar com você mesmo. Deus pode me usar para falar com você que eu não te conheço. Deus pode usar qualquer pessoa, o pastor, quem estiver ministrando aqui, ou na rua, ou qualquer um gesto, Deus pode falar com você. Lembra disso que eu vou te dizer agora. Você não precisa ir atrás de ninguém. Deus fala com você aonde você estiver. Deus fala com você usando a Bíblia. Se você tem em casa a chamada caixinha de promessa, pega e joga fora. Que lá, irmão, só tem uns versículos bons da Bíblia. Não serve para você. A Bíblia toda é inspirada para ensinar, redarguir, corrigir o servo de Deus. Crente, o texto é igual, fala comigo, Senhor. Ah, Jesus, versículo 3. Não, isso aqui não é bom não. Versículo, não, você não precisa disso. Deus nessa noite está falando ao teu coração. Você é um vaso escolhido por Deus. Você é um vaso que Deus chamou para, através de você, alcançar e contemplar muitas vidas perdidas sem Deus e salvação. O avivamento. Para que haja mais homens e mulheres quebrantados na presença de Deus. Nunca tivemos, em toda a história da igreja, pessoas tão arrogantes, tão e petulantes, pessoas tão descompromissadas como nos últimos dias. Pastor Nonato, o senhor tem que fazer o que eu quero aqui, porque meu dízimo, o senhor sabe, é o maior, né? E se eu não dizimar, aí nós começamos a fazer chantagem. É porque se eu não tiver, para com isso. Deus não tem anões espirituais, como não tem também gigantes espirituais. Deus olha aqui e Ele já manda te dizer que ao pé da cruz o terreno é plano, não há um lugar mais alto, onde fica o branco, o bonito, o rico, e lá embaixo o pobre, não. Deus olha aqui, Ele vê almas lavadas, remidas, enxaguadas pelo sangue. Somos iguais perante Deus. Esse jeitinho, esse trocínio familiocrático, nepotista, só existe nessa esfera humana, na de Deus não. Deus não quer saber se você é doutor, se é indouto, tudo é servo. Tudo é servo. E o avivamento nivela a igreja. O avivamento coloca-nos num patamar de igualdade. E nesta noite, não se tem como falar em avivamento sem Deus fazer um avivamento no meio da igreja. Pastor Nonato, eu sou obediente, o senhor me falou que eu teria 1 hora. Eu não gastei 1 hora ainda. O senhor me permite, eu já terminei a palavra. É por muito falar que será ouvido. Eu gostaria de convidar aqui algumas pessoas, não todas, e eu nem sou de chamar na frente não, isso aqui é um caso extra. Ah, pastor, mas o senhor esqueceu que não pode chamar na frente, não pode pôr mão. Se for preciso, você não grava essa parte aqui, mas Deus está mandando eu fazer, eu vou fazer. Eu gostaria de convidar aqui à frente. Você que é aquele crente que gostaria muito de ter uma experiência espiritual com Deus. Você vê falar de cura, mas você não tem um testemunho pessoal que você foi curado. Você vê falar de batismo com o Espírito Santo, mas você não é batizado. Você vê falar de dons espirituais, mas você nunca recebeu um dom de Deus, nunca foi usado em um dom do Espírito Santo. Você vê falar, eu gosto muito de contar o testemunho de fulano, de Beltrano, mas você não tem um testemunho para contar. Eu gostaria de convidar você, se a banda puder me ajudar, em meio tom, bem baixinho. Cadê o canto? Pastor Nonato, se eles que eu podia sentir à vontade, me perdoe, eu preciso da banda aqui. Irmão, eu não sei se eu estou atrapalhando a programação aqui, que está sendo transmitido ao vivo. Me perdoe, pastor Nonato, eu sou meio... O Espírito Santo está mandando fazer isso.
Eu quero dizer que tem algumas pessoas aqui esta noite que vai experimentar um avivamento. E a coisa é tão assim, diferente do que nós pensamos, que às vezes você pensa que é de um jeito e é de outro. Deixa eu falar os tipos de pessoas que eu quero que venham aqui à frente. Eu quero chamar alguém que tem um sonho de ministrar a palavra. Mas basta alguém dizer para você que é para você vir à frente, que você já começa com mal de Parkinson. Você já começa aquela tremeção. Deus nesta noite vai revelar o dom da palavra a você. E digo mais, você vai abrir a Bíblia em qualquer lugar da Bíblia e Deus vai revelar o texto que você estiver lendo. Mas não é essa revelaçãozinha aqui que você entende pegando aqui e fazendo uma interpretação das palavras, na nossa morfologia, no nosso português. Não, é algo muito profundo. É algo muito grande. Muito grande. Pode vir aqui à frente, por favor. Eu quero que venha aqui à frente também pessoas que sabem que tem um chamado de Deus para exercer um ministério na igreja, mas parece que sente-se meio que amarrado, sente meio que, parece que não flui, parece que é uma coisa da minha cabeça. Deus nessa noite vai te revelar com clareza, enquanto eu estarei orando, o que é que você vai fazer na casa de Deus. Mas você tem um chamado, e Deus me manda te dizer que esse avivamento vai começar por meio de você. Pode vir à frente. Pode vir. Só quem está sendo tocado por Deus. A igreja pode colocar um pouquinho. Eu quero chamar aqui à frente quem se sente meio que oprimido, obstáculo, empecilho. Quando você começa a fazer a obra, você sente que algo atravessa o seu caminho. Às vezes é um próprio parente, às vezes é o esposo, às vezes é a esposa que te impede, ou às vezes é o patrão, ou às vezes você não consegue engrenar naquilo que Deus tem te chamado. Deus me manda te chamar aqui à frente nesta noite, que Ele vai quebrar essas amarras. Vai quebrar. Fica à vontade aqui à frente, pode vir. E quem não é batizado no Espírito Santo, se deseja receber o batismo com o Espírito Santo, Jesus te batiza nesta noite. Avivamento tem que ter batismo com o Espírito Santo. Amanhã continua o estudo, né, pastor Nonato? Amanhã continua, né? Esse avivamento não vai parar. Tem mais alguém? Tem alguém que gostaria? Pastor, eu já fui batizado em 1900 e bolinha, só que eu esqueci o dom. Eu não sei, um dia eu irei demais, um dia, eu perdi. Nesta noite Jesus vai te renovar. Venha. Jesus vai te renovar. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou doido para ver isso aqui. Eu não vou te atrapalhar, não. Deus está falando conosco. Deus está falando. Pastor, eu quero ir à frente, mas o senhor precisa falar o meu problema. Você precisa falar meu nome. Permita eu te dizer, Deus fala por meio da palavra. Não duvide. Esta noite é a noite da sua oportunidade. Estou falando com alguém que já fez muito pela obra de Deus, já exerceu cargos no passado, foi perseguido, tomaram seus cargos. Você se tornou uma pessoa apática. Você se tornou uma pessoa frustrada, decepcionada, mas nesta noite, Jesus vai mudar o quadro da sua vida. Pode vir à frente. Pode vir à frente. Pode vir à frente. E você está aqui perguntando, Senhor, o que é que eu vim fazer nessa igreja? Qual é a minha função nesta igreja? O Senhor vai me usar em quê aqui? Tudo que eu olho nessa igreja parece que não combina comigo. Será que eu estou passando aqui? Será que eu estou vencido aqui? Será que eu não tenho espaço? Tem. Deus manda te dizer que você não está sobrando. Aliás, não tem ninguém sobrando aqui. Não, senhores. Deus tem um plano com a sua vida aqui. Eu vou orar. Se você sentiu que Deus vai fazer algo contigo nesta noite, venha. Venha. Deus já está trabalhando. Deus já está fazendo.
Alamanchon de Nebas. Sinta a presença do Espírito Santo, fica à vontade. Este é um lugar propício. Este é um lugar em que o Espírito Santo está aqui para fazer aquilo que eu não posso fazer. Este temário veio para trazer sobre você a alegria do alto, poder sobrenatural. Eu preciso dar algumas instruções. Quem está aqui para receber batismo no Espírito Santo? Quem está aqui para receber batismo no Espírito Santo, levante a mão. Quem está aqui para receber batismo no Espírito Santo? Nenhum. Quem está aqui para receber renovação espiritual? Renovação do dom de línguas. Tem alguém? Renovação do dom de línguas. Foi batizado, não fala mais do Espírito Santo. Não fala mais na língua do Espírito Santo. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Quero convidar aqui à frente quem está enfermo, quem está doente, está fazendo um tratamento, está aguardando o exame, está aguardando a resposta de um exame, está aguardando uma resposta médica. Jesus vai te curar nesta noite. Pastor Nonato, nosso culto Clínica da Alma, até hoje eu recebo testemunho de vidas que foram curadas naqueles cultos. Jesus cura, gente. Jesus cura. Pela mancha onde nebas.